que acontece quando um executivo adota práticas budistas por um mês? Deixa eu te contar uma história que vai mexer com tudo que você acredita sobre mudança pessoal. Durante 30 dias, acompanhei de perto a jornada de alguém que estava exatamente onde você pode estar agora, perdido em meio ao caos corporativo, vivendo no piloto automático, sentindo que algo fundamental estava faltando na vida. O que aconteceu depois desses 30 dias seguindo rigorosamente os princípios budistas foi algo que nem eu esperava testemunhar. Eu estava cético no início. Como alguém acostumado com planilhas, metas e resultados poderia se adaptar a uma filosofia milenar baseada em desapego e contemplação? Mas os dados não mentem. Estudos recentes da UFPB revelam que práticas budistas ativam percepções espirituais profundas em questão de dias, mesmo em contextos completamente ocidentalizados. Apps de mindfulness budista registraram mais de 100 milhões de downloads em 2024, com 70% dos usuários reportando redução significativa de estresse após apenas um mês de prática. O primeiro dia começou às 5 da manhã. Enquanto a cidade ainda dormia, nosso executivo sentou em posição de lótus pela primeira vez na vida. A meditação meta, focada no cultivo da compaixão, parecia impossível para alguém acostumado a competir diariamente. Mas algo aconteceu naqueles primeiros 20 minutos de silêncio. Ele começou a perceber o próprio sofrimento de uma forma completamente nova. Não era apenas o estresse do trabalho ou a pressão por resultados. Era algo mais profundo, uma insatisfação constante que ele carregava há anos sem nem perceber. As 4 nobres verdades do budismo se tornaram reais de uma forma assustadora. A primeira verdade, sobre a existência do sofrimento, não era mais teoria. Ele sentia na pele como vivia em constante estado de ansiedade, sempre correndo atrás do próximo objetivo, nunca satisfeito com o que tinha. A segunda verdade, sobre a origem do sofrimento, ficou clara quando percebeu como seus desejos intermináveis o mantinham preso em um ciclo vicioso de insatisfação. No terceiro dia, algo mudou. A meditação vipassana, focada na observação pura dos pensamentos sem julgamento, revelou padrões mentais que ele nem sabia que existiam. Pensamentos negativos sobre colegas, preocupações obsessivas com o futuro, uma crítica interna constante que nunca parava. Pela primeira vez em anos, ele conseguiu observar esses pensamentos sem ser arrastado por eles. Era como se tivesse descoberto um botão de pausa para a mente. A primeira semana trouxe resistência interna. O ego, acostumado a estar sempre no controle, lutava contra a prática do desapego. No escritório, velhos padrões tentavam ressurgir. A vontade de reagir com raiva a um e-mail mal educado, a ansiedade antes de uma apresentação importante, o impulso de trabalhar até tarde para impressionar o chefe. Mas agora havia uma diferença fundamental, ele conseguia ver esses impulsos surgindo antes de ser dominado por eles. O mindfulness, aplicado no ambiente corporativo, começou a gerar resultados surpreendentes. Reuniões que antes eram campos de batalha se tornaram espaços de colaboração genuína. Ele descobriu que ouvir realmente, sem estar pensando na próxima resposta, criava uma conexão humana que ele havia esquecido que existia. Colegas começaram a comentar sobre uma mudança na sua presença, uma calma que não existia antes. Na segunda semana, a prática da não-violência, o princípio budista do Ahimsa, se estendeu além das ações físicas. Ele parou de se violentar mentalmente com autocríticas destrutivas. Parou de violentar outros com julgamentos silenciosos. A compaixão,
que começou como um exercício forçado de meditação, se tornou uma resposta natural diante do sofrimento alheio. Uma colega passando por problemas pessoais encontrou nele um apoio que ela não esperava. O nobre caminho óctuplo, os 8 passos para a libertação do sofrimento, deixou de ser conceito abstrato para se tornar guia prático diário. A fala correta significava parar de fofocar no escritório e usar palavras que construíssem ao invés de destruir. A ação correta era tomar decisões baseadas em princípios éticos, mesmo quando isso significava perder vantagens pessoais. O meio de vida correto fez questionar se seu trabalho realmente contribuía para o bem-estar coletivo. A transformação física também era visível. O estresse crônico, que se manifestava em dores nas costas e insônia, começou a diminuir. A meditação regular estava literalmente mudando sua neuroquímica. Estudos mostram que práticas contemplativas budistas reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, enquanto aumentam a produção de serotonina e endorfinas. Ele estava dormindo melhor, acordando mais disposto, sentindo uma energia que não experimentava há anos. Na 3ª semana, o conceito de impermanência se tornou libertador. Projetos que não saíam como planejado, críticas de superiores, até mesmo elogios e sucessos, tudo passou a ser visto como fenômenos temporários. Essa percepção trouxe uma estabilidade emocional inédita. Ele não estava mais montado numa montanha-russa emocional, subindo e descendo conforme os eventos externos. Havia encontrado um centro interno que permanecia calmo independentemente das circunstâncias. A prática da gratidão, inspirada nos ensinamentos budistas sobre a apreciação da vida, transformou completamente sua perspectiva. Coisas simples como o café da manhã, o trajeto para o trabalho, conversas casuais com colegas ganharam uma qualidade diferente. Ele estava presente de verdade, não apenas fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. A vida deixou de ser uma corrida desenfreada para se tornar uma experiência rica em detalhes que antes passavam despercebidos. O desapego, talvez o princípio budista mais difícil para um executivo ambicioso, revelou seu verdadeiro poder na 4ª semana. Não significava parar de se importar ou deixar de ter objetivos. Significava não estar emocionalmente dependente dos resultados. Ele continuava trabalhando com dedicação, mas não estava mais identificado com o sucesso ou fracasso profissional. Era como se tivesse descoberto uma liberdade interior que ninguém poderia tirar dele. A recitação de mantras, especialmente os de Vajrasattva para purificação kármica, inicialmente pareceu estranha para alguém criado na cultura ocidental. Mas a repetição consciente dessas palavras sagradas criou um estado de concentração e tranquilidade que ele nunca havia experimentado. Retiros budistas modernos, como os organizados pelos centros Kadampa, mostram que essa prática milenar continua transformando vidas contemporâneas. Participantes relatam clareza mental e redução significativa do sofrimento emocional. As relações pessoais também mudaram profundamente. A esposa notou uma presença diferente, uma capacidade de escutar sem tentar resolver todos os problemas imediatamente. Os filhos encontraram um pai mais paciente, menos reativo às pequenas provocações do dia a dia. Amigos comentavam sobre uma serenidade que irradiava dele, uma qualidade magnética que atraía conversas mais profundas e significativas. No trabalho, a transformação era ainda mais evidente. Decisões que antes eram tomadas no impulso, movidas por ego ou medo, agora passavam pelo filtro da sabedoria budista. Ele perguntava a si mesmo: essa ação reduz o sofrimento ou aumenta? Beneficia apenas a mim ou contribui para o bem coletivo?
Está alinhada com meus valores mais profundos? Essas perguntas simples revolucionaram sua liderança. A equipe começou a responder de forma diferente. Sem a pressão constante e a energia ansiosa que ele costumava carregar, seus subordinados se sentiram mais livres para expressar ideias criativas. A produtividade aumentou não porque ele estava cobrando mais, mas porque havia criado um ambiente de confiança e colaboração genuína. Os resultados vieram naturalmente, como consequência de um processo mais harmonioso. A meditação da manhã se tornou sagrada, um momento de conexão com algo maior que ele mesmo. Não era religiosidade no sentido tradicional, mas uma espiritualidade prática que o conectava com a interdependência de todas as coisas. Ele começou a ver como suas ações afetavam não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Essa percepção trouxe uma responsabilidade amorosa, um cuidado genuíno pelo bem-estar coletivo. A alimentação também mudou. O princípio da não-violência o levou a questionar escolhas alimentares. Não foi uma mudança radical ou dogmática, mas uma consciência maior sobre o impacto de suas escolhas. Comer se tornou um ato de mindfulness, uma oportunidade de nutrir o corpo com gratidão e consciência. Ele descobriu sabores que havia perdido na pressa de refeições apressadas. O consumo consciente se estendeu além da comida. Compras impulsivas, que antes serviam para preencher vazios emocionais, perderam completamente o apelo. Ele descobriu que precisava de muito menos do que imaginava para ser feliz. O desapego material trouxe uma liberdade financeira inesperada, mas mais importante ainda, uma liberdade psicológica de não estar constantemente desejando coisas novas. Na última semana, a integração de todos esses princípios criou uma sinergia poderosa. A compaixão informava suas decisões, o mindfulness mantinha sua presença, o desapego preservava sua paz interior, a não-violência guiava suas ações. Não eram mais práticas separadas, mas aspectos de uma nova forma de viver. Ele havia encontrado uma filosofia de vida que funcionava no mundo real, não apenas em mosteiros isolados. Os resultados objetivos também eram impressionantes. Sua performance profissional melhorou significativamente, não porque estava trabalhando mais horas, mas porque estava trabalhando com mais clareza e propósito. Relacionamentos se aprofundaram. A saúde física e mental atingiu níveis que ele não experimentava há décadas. Mas o mais importante era uma sensação de alinhamento interno, de estar vivendo de acordo com seus valores mais profundos. A transformação não foi apenas individual. Colegas começaram a perguntar sobre as mudanças que observavam. Alguns pediram dicas, outros se interessaram pelas práticas budistas. Ele se tornou, sem querer, um exemplo vivo de que é possível integrar sabedoria antiga com vida moderna. Não pregava ou tentava converter ninguém, mas sua presença falava por si só. O 30º dia trouxe uma reflexão profunda. Olhando para trás, ele mal reconhecia a pessoa que era um mês antes. O executivo estressado, sempre correndo, nunca satisfeito, havia se transformado em alguém centrado, compassivo e genuinamente feliz. Não era uma felicidade dependente de circunstâncias externas, mas uma alegria que brotava de dentro, independente do que acontecia ao redor. Mas a verdadeira revelação veio quando percebeu que os 30 dias eram apenas o começo. Os princípios budistas não eram uma dieta espiritual temporária, mas uma forma de vida sustentável. Ele havia encontrado ferramentas práticas para navegar os desafios da vida moderna sem perder a paz interior. O budismo havia se revelado não como fuga do mundo,
mas como uma forma mais sábia de se relacionar com ele. A ciência confirma o que ele experimentou na pele. Pesquisas mostram que práticas budistas alteram positivamente a estrutura cerebral, fortalecendo áreas associadas à regulação emocional e enfraquecendo circuitos ligados ao estresse e ansiedade. A neuroplasticidade permite que essas mudanças se tornem permanentes com prática consistente. Não é apenas filosofia, é transformação neurológica real. Hoje, meses depois do experimento, ele mantém as práticas que mais impactaram sua vida. A meditação matinal continua sendo não negociável. O mindfulness permeia suas atividades diárias. A compaixão guia suas interações. O desapego preserva sua estabilidade emocional. Ele descobriu que não precisa ser monge para viver de acordo com princípios budistas. É possível ser um executivo iluminado, um profissional compassivo, um líder consciente. A vida não ficou perfeita. Desafios continuam aparecendo, estresse ainda surge, relacionamentos ainda têm momentos difíceis. Mas agora ele tem ferramentas para lidar com tudo isso de forma mais sábia. O sofrimento não desapareceu, mas deixou de ser desnecessário. Ele aprendeu a diferença entre dor, que é inevitável, e sofrimento, que é opcional. Essa transformação está ao seu alcance também. Não precisa largar tudo e se tornar monge. Não precisa acreditar em reencarnação ou karma no sentido religioso. Os princípios budistas funcionam como tecnologia da consciência, métodos práticos testados por milhões de pessoas ao longo de milênios. São ferramentas de bem viver que se adaptam perfeitamente à vida contemporânea. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece a possibilidade de viver de forma diferente. Talvez esteja cansado do piloto automático, da correria sem sentido, da sensação de que está perdendo a própria vida enquanto tenta conquistá-la. Os princípios budistas oferecem uma alternativa real, testada e aprovada por inúmeras gerações. Comece pequeno. 5 minutos de meditação pela manhã. Um momento de gratidão antes das refeições. Uma respiração consciente antes de reagir a situações estressantes. Pequenas sementes que podem crescer e transformar completamente sua experiência de vida. O executivo da nossa história começou exatamente assim, com pequenos passos que se tornaram uma jornada extraordinária de autodescoberta e transformação. A pergunta não é se você tem tempo para essas práticas. A pergunta é se você tem tempo para continuar vivendo de forma inconsciente, desperdiçando a preciosa oportunidade que é estar vivo. 30 dias podem parecer pouco tempo, mas são suficientes para plantar sementes de mudança que podem florescer pelo resto da sua vida. Agora eu quero saber de você, qual foi a parte dessa transformação que mais tocou seu coração? Que princípio budista você gostaria de experimentar primeiro? Compartilhe nos comentários sua própria experiência com práticas contemplativas ou me conte se você tem coragem de fazer seu próprio experimento de 30 dias. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão buscando uma vida mais consciente e significativa. Se este conteúdo despertou algo em você, se inscreva no canal para receber mais insights sobre como integrar sabedoria antiga com vida moderna. Deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas ferramentas transformadoras. E lembre-se, a mudança que você busca no mundo começa com a mudança que você cultiva em si mesmo. Até o próximo vídeo. Que você encontre paz no meio do caos e sabedoria em cada momento presente. E antes de nos despedirmos, quero compartilhar com você algumas das lições mais profundas que emergiram dessa jornada de transformação.
porque elas podem ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Asterisco asterisco, a revolução silenciosa da atenção plena asterisco asterisco. O que mais me impressiona nessa história não são apenas os resultados externos, a melhoria no trabalho, os relacionamentos mais harmoniosos, a saúde física renovada. O que realmente chama atenção é a revolução silenciosa que aconteceu na qualidade da presença desse executivo. Ele descobriu algo que nossa cultura moderna esqueceu completamente, que a vida não acontece nos nossos planos para o futuro nem nas nossas memórias do passado. A vida acontece agora, neste exato momento. Imagine por um instante como seria se você pudesse saborear verdadeiramente o café da manhã, em vez de apenas engoli-lo enquanto checa e-mails. Como seria se você pudesse ouvir realmente o que seu parceiro está dizendo, em vez de apenas esperar sua vez de falar? Como seria se você pudesse caminhar pela rua notando as cores, os sons, a textura do ar na sua pele, em vez de estar completamente perdido nos problemas que precisa resolver? Esse executivo descobriu que cada momento comum da vida pode se tornar extraordinário quando experimentado com presença total. A meditação matinal não era apenas uma técnica de relaxamento, era um treino diário para estar verdadeiramente vivo. Asterisco asterisco, o paradoxo do desapego. Conquistar mais sendo menos asterisco asterisco. Uma das descobertas mais contraintuitivas dessa jornada foi o paradoxo do desapego. Quanto menos ele se agarrava aos resultados, melhores eram os resultados que obtinha. Quanto menos ele forçava as situações, mais naturalmente elas fluíam a seu favor. Isso vai contra tudo o que aprendemos sobre sucesso na cultura ocidental, não é mesmo? Deixe-me explicar como isso funciona na prática. Quando estamos desesperadamente apegados a um resultado específico, nossa energia fica tensa, nossa criatividade se bloqueia, e ironicamente nos tornamos menos eficazes para alcançar exatamente aquilo que queremos. É como tentar adormecer forçadamente, quanto mais você se esforça, mais acordado fica. O desapego budista não significa não se importar ou não ter objetivos. Significa fazer o seu melhor e depois soltar o controle sobre como as coisas devem acontecer. É a diferença entre remar com toda a sua força rio abaixo, aproveitando a correnteza, versus remar com toda a força rio acima, lutando contra a natureza das coisas. Nosso executivo aprendeu a negociar sem a energia desesperada de quem precisa vencer a qualquer custo. Paradoxalmente, isso tornou-o mais persuasivo e bem-sucedido. Ele aprendeu a amar sem a necessidade possessiva de controlar o outro. Isso tornou seus relacionamentos mais profundos e autênticos. Asterisco asterisco, a sabedoria da impermanência. Dançando com a mudança asterisco asterisco. Talvez a lição mais libertadora tenha sido a compreensão profunda da impermanência. Tudo muda. Sempre. Isso não é uma teoria filosófica abstrata, é a realidade fundamental da existência. As células do seu corpo estão constantemente morrendo e nascendo. Seus pensamentos surgem e desaparecem. Suas emoções vêm e vão como ondas no oceano. Quando você realmente compreende isso, não apenas intelectualmente mas em suas células, algo mágico acontece. Você para de resistir tanto às mudanças difíceis, porque sabe que elas também vão passar. E você para de se agarrar tão desesperadamente aos momentos bons, porque compreende que tentar congelá-los é impossível e desnecessário. O executivo da nossa história viveu isso na pele durante uma crise financeira na empresa. Em vez de entrar em pânico ou negação, ele conseguiu navegar pela situação com uma clareza mental impressionante. Ele sabia que aquela fase difícil era temporária, assim como havia sido a fase de abundância anterior.
Essa perspectiva o permitiu tomar decisões mais sábias e liderar sua equipe com serenidade em meio ao caos. Asterisco a compaixão como superpoder empresarial asterisco. Aqui está algo que vai surpreender você. A compaixão se tornou sua ferramenta de liderança mais poderosa. Não estou falando de ser bonzinho ou permissivo. Estou falando de uma qualidade muito mais sofisticada, a capacidade de ver claramente o sofrimento dos outros e responder de forma sábia e eficaz. Quando um funcionário chegava atrasado constantemente, em vez de simplesmente repreender, ele investigava com curiosidade genuína o que estava acontecendo. Descobriu que o rapaz estava cuidando de uma mãe doente e se desdobrando entre responsabilidades. Juntos, encontraram uma solução que funcionava para todos. O resultado? Um funcionário extremamente leal e produtivo, que se sentia verdadeiramente valorizado. A compaixão não o tornou mais fraco, o tornou mais inteligente emocionalmente. Ele começou a ver que por trás de cada comportamento difícil havia uma pessoa tentando lidar com algum tipo de sofrimento da melhor forma que sabia. Essa perspectiva transformou completamente sua forma de liderar equipes. Asterisco a prática da gratidão, reprogramando o cérebro para a abundância asterisco. Uma das mudanças mais sutis, mais profundamente transformadoras, foi o cultivo sistemático da gratidão. Todo final de dia, ele dedicava alguns minutos para reconhecer 3 coisas pelas quais se sentia genuinamente grato. Não eram necessariamente coisas grandes. Às vezes era apenas o sabor de um almoço bem preparado, ou um sorriso sincero de um colega, ou mesmo a sensação de ter energia para fazer exercícios. O que aconteceu foi fascinante. Seu cérebro literalmente começou a se reprogramar para notar mais aspectos positivos da realidade. Não porque ele estava se iludindo ou negando os problemas, mas porque estava treinando sua atenção para perceber a abundância que sempre esteve lá, mas que ele não conseguia enxergar quando estava constantemente focado no que estava faltando. Essa mudança na percepção teve efeitos cascata impressionantes. Ele se tornou mais criativo, porque um cérebro grato é um cérebro mais aberto a possibilidades. Seus relacionamentos melhoraram, porque as pessoas sentem quando estão na presença de alguém que genuinamente aprecia a vida. Até sua saúde física melhorou, porque a gratidão reduz os hormônios do estresse e fortalece o sistema imunológico. Asterisco silêncio como fonte de criatividade asterisco. Em um mundo onde somos bombardeados por informações 24 horas por dia, o silêncio se tornou um luxo raro. Mas nosso executivo descobriu que o silêncio não é apenas a ausência de ruído, é um espaço fértil onde a criatividade pode florescer. Durante suas meditações matinais, ele começou a ter insights sobre projetos que estava desenvolvendo. Soluções para problemas complexos simplesmente emergiam da quietude mental. Ideias inovadoras surgiam não quando ele estava forçando o cérebro a pensar, mas quando estava permitindo que a mente descansasse. Ele começou a incorporar pequenos momentos de silêncio ao longo do dia. 2 minutos de respiração consciente antes de reuniões importantes. Uma caminhada silenciosa durante o almoço. Alguns minutos de contemplação antes de tomar decisões significativas. Esses pequenos oásis de quietude se tornaram fontes de clareza e sabedoria. Asterisco a transformação dos relacionamentos, do drama à harmonia asterisco. Talvez a mudança mais visível para quem convivia com ele tenha sido na qualidade dos relacionamentos. Ele parou de reagir automaticamente aos gatilhos emocionais.
Quando alguém falava algo que antes o irritaria profundamente, ele conseguia criar um espaço interno entre o estímulo e sua resposta. Isso não significa que ele se tornou passivo ou que parou de se posicionar. Pelo contrário, suas comunicações se tornaram mais claras e efetivas porque vinham de um lugar de centramento, não de reatividade emocional. Ele aprendeu a diferença entre responder conscientemente e reagir automaticamente. Seus relacionamentos familiares se transformaram completamente. As discussões que antes escalavam rapidamente para conflitos maiores começaram a se resolver de forma mais harmoniosa. Ele descobriu que quando você não está constantemente na defensiva, as outras pessoas também baixam naturalmente suas defesas. Asterisco a integração, tornando o extraordinário ordinário asterisco. O mais belo dessa jornada foi como essas práticas se integraram naturalmente à sua rotina. Não eram mais técnicas especiais que ele praticava em momentos separados, se tornaram uma nova forma de viver. A atenção plena durante as refeições. A compaixão nas interações profissionais. A gratidão como pano de fundo constante da experiência. Ele descobriu que não precisava se tornar um monge ou abandonar suas ambições profissionais para viver de forma mais consciente. Pelo contrário, quanto mais consciente se tornava, mais eficaz e realizado ficava em todas as áreas da vida. Asterisco convite para sua própria jornada asterisco. Então, meu amigo, minha amiga, aqui estamos nós, ao final desta história extraordinária de transformação. Mas na verdade, este não é um final, é um convite. Um convite para você considerar seriamente como seria se você desse uma chance real para essas práticas ancestrais em sua própria vida. Não estou pedindo para você acreditar cegamente em nada. Estou convidando você para experimentar. Para ser seu próprio cientista pessoal. Para testar essas ferramentas em laboratório da sua própria experiência e ver o que acontece. Você tem 30 dias para descobrir se sua vida pode ser diferente. 30 dias para plantar sementes que podem florescer por décadas. 30 dias para descobrir quem você realmente é quando não está constantemente reagindo ao caos externo. A transformação está esperando por você. A única pergunta que resta é: você está pronto para dar o primeiro passo, os primeiros passos práticos da sua transformação asterisco? Agora, sei que você pode estar se perguntando, tudo bem, estou convencido de que isso pode funcionar, mas por onde exatamente eu começo? Como transformo essa inspiração em ação concreta? Esta é uma pergunta fundamental. Por que a diferença entre aqueles que transformam suas vidas e aqueles que apenas sonham com a transformação está precisamente aqui, na capacidade de traduzir insight em prática, inspiração em disciplina diária. Vamos começar com algo que você pode fazer literalmente agora, enquanto escuta este áudio. Respire. Mas não apenas respire, observe sua respiração. Sinta o ar entrando pelas narinas, expandindo seus pulmões, e depois saindo naturalmente. Faça isso por 5 respirações conscientes. Pronto? Você acabou de dar seu primeiro passo na meditação. Sim, é assim que começa. Não com rituais complexos ou posições impossíveis. Começa com a coisa mais natural que você faz, respirar, mas fazendo isso com atenção total. Construindo sua prática pessoal, um método dos pequenos passos asterisco. A maior armadilha que vejo pessoas caindo quando decidem começar uma prática de meditação é o que eu chamo de síndrome do tudo ou nada. Elas pensam, vou meditar 1 hora por dia, todos os dias, a partir de amanhã.
E sabemos como essa história termina, não é mesmo? A verdadeira sabedoria está em começar ridiculamente pequeno. Tão pequeno que seria impossível falhar. Tão pequeno que você quase se sente culpado por não fazer mais. Porque aqui está o segredo, não é sobre a quantidade inicial, é sobre a consistência. É sobre treinar seu cérebro para associar essa nova prática com sucesso, não com fracasso. Comece com 2 minutos. Apenas 2 minutos por dia. Escolha um horário específico, talvez logo após escovar os dentes de manhã, ou antes de dormir. Crie um gatilho, uma âncora na sua rotina existente. Durante esses 2 minutos, simplesmente sente-se confortavelmente, feche os olhos, e observe sua respiração. Quando sua mente vagar, e ela vai vagar, isso é completamente normal, gentilmente traga sua atenção de volta para a respiração. Sem julgamento, sem frustração. Como você faria com uma criança pequena que se distraiu, com paciência e gentileza? Asterisco asterisco lidando com as resistências internas asterisco asterisco. Agora, preciso ser honesto com você sobre algo que vai acontecer. Sua mente vai resistir. Ela vai criar todas as desculpas possíveis para você não fazer isso. Não tenho tempo. Isso não está funcionando. Sou péssimo nisso. Talvez eu não seja o tipo de pessoa que medita. Esta resistência não é um bug, é uma feature. É exatamente como seu cérebro foi projetado para funcionar. Ele quer manter você na zona de conforto, fazer as mesmas coisas que sempre fez. Mudança, mesmo mudança positiva, é percebida como uma ameaça pelo sistema nervoso primitivo. Quando essa resistência aparecer, e ela vai aparecer, reconheça-a como um sinal de que você está no caminho certo. Você está literalmente reprogramando décadas de condicionamento. É claro que vai haver resistência. A chave não é eliminar a resistência, mas desenvolver uma relação diferente com ela. Em vez de lutar contra ela, observe-a com curiosidade. Interessante, minha mente está me dizendo que não tenho tempo para 2 minutos de meditação, mas eu tenho tempo para checar o celular 15 vezes por hora. Asterisco asterisco expandindo além da meditação formal asterisco asterisco. Conforme sua prática de 2 minutos se torna natural, e isso pode levar algumas semanas, você pode começar a integrar mindfulness em outras atividades do seu dia. Transforme atividades rotineiras em oportunidades de prática. Quando estiver lavando a louça, realmente lave a louça. Sinta a temperatura da água, a textura da espuma, o peso dos pratos. Em vez de estar mentalmente planejando o resto do dia ou remoendo problemas do trabalho, esteja completamente presente com a tarefa em mãos. Quando estiver caminhando, mesmo que seja apenas do carro até o escritório, caminhe conscientemente. Sinta seus pés tocando o chão, observe o movimento do seu corpo, perceba o ambiente ao seu redor. Estes momentos de presença, espalhados ao longo do dia, são tão valiosos quanto a meditação formal. Asterisco asterisco o poder transformador da gratidão prática asterisco asterisco. Uma das práticas mais poderosas que você pode incorporar, e que complementa perfeitamente a meditação, é a gratidão consciente. Mas não estou falando sobre gratidão superficial ou forçada. Estou falando sobre uma prática específica e sistemática. Todas as noites, antes de dormir, identifique 3 coisas específicas pelas quais você é grato naquele dia. Mas aqui está o crucial, não podem ser as mesmas coisas genéricas todos os dias. Procure por detalhes, por pequenos momentos que você normalmente ignoraria.
Sou grato pelo café estar na temperatura perfeita esta manhã. Sou grato pela forma como meu colega me ajudou com aquele projeto. Sou grato por ter notado como o céu estava bonito no caminho para casa. Esta prática treina seu cérebro para procurar ativamente por aspectos positivos da sua experiência. Você está literalmente revirando seus circuitos neurais para notar o que está funcionando, em vez de focar apenas no que está faltando ou errado. Asterisco asterisco navegando pelos desafios inevitáveis asterisco asterisco. Vou ser completamente transparente com você. Haverá dias em que você não vai querer meditar. Haverá semanas em que você vai esquecer completamente da sua prática. Haverá momentos em que você vai questionar se isso realmente está fazendo alguma diferença. Estes não são sinais de fracasso, são partes normais e esperadas do processo. A transformação não é linear. É como aprender a andar de bicicleta. Você cai, se levanta, ajusta, tenta novamente. Cada falha é na verdade informação valiosa sobre como melhorar sua abordagem. Se você perder alguns dias, não transforme isso em uma desculpa para desistir completamente. Simplesmente comece novamente. Sem drama, sem autoflagelação. Como se fosse a primeira vez. Esta capacidade de recomeçar, repetidamente, com gentileza consigo mesmo, é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Asterisco asterisco criando seu ambiente de sucesso asterisco asterisco. O ambiente em que você pratica importa mais do que você imagina. Não precisa ser um espaço elaborado ou especial, mas deve ser consistente e livre de distrações óbvias. Pode ser uma cadeira específica na sua sala, um cantinho do seu quarto, até mesmo seu carro antes de entrar no trabalho. O importante é que seja o mesmo lugar todos os dias, se possível. Isso cria uma âncora psicológica que facilita a entrada no estado meditativo. Desligue o celular ou coloque no modo avião. Estes 2 minutos são seus. São sagrados. O mundo pode esperar 2 minutos por você. Asterisco asterisco sinais sutis de transformação asterisco asterisco. Conforme você desenvolve sua prática, comece a prestar atenção nos sinais sutis de mudança. Eles podem não ser dramáticos no início, mas são profundamente significativos. Talvez você note que não reage tão intensamente quando alguém corta sua frente no trânsito. Talvez você perceba que consegue ouvir seu parceiro ou seus filhos com mais paciência. Talvez você observe que sua mente não fica ruminando problemas do trabalho até tarde da noite. Estes pequenos shifts na sua experiência diária são os verdadeiros frutos da prática. São evidências de que você está desenvolvendo o que os neurocientistas chamam de flexibilidade cognitiva, a capacidade de responder em vez de reagir, de escolher sua resposta em vez de ser sequestrado por padrões automáticos. Asterisco asterisco seu compromisso pessoal asterisco asterisco. Então, aqui estamos nós, chegando ao momento da verdade. Você tem todas as informações que precisa. Você conhece a ciência, ouviu as histórias, entende os benefícios. Você tem um plano prático e realista para começar. A única coisa que resta é seu compromisso. Não um compromisso com perfeição, mas um compromisso com consistência. Um compromisso de dar a si mesmo a chance de descobrir quem você pode se tornar quando desenvolve uma relação mais consciente com sua própria mente. Este compromisso não é com ninguém além de você mesmo. É um investimento no seu bem-estar, na sua paz interior, na sua capacidade de viver uma vida mais plena e significativa. Você merece experimentar a vida com menos ansiedade e mais clareza.
Você merece conhecer a versão de si mesmo que responde em vez de reagir, que encontra calma no meio do caos, que vive com propósito e presença. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Seu primeiro passo são esses 2 minutos diários. Simples, mas revolucionário. Asterisco asterisco convite final asterisco asterisco. Meu convite para você é este: comprometa-se com 30 dias. Apenas 30 dias de prática consistente. 2 minutos por dia, no mesmo horário, no mesmo lugar. Observe o que acontece. Seja seu próprio experimento. Se depois de 30 dias você sentir que isso não acrescentou valor à sua vida, você pode parar. Você terá perdido apenas 60 minutos do seu mês. Mas suspeito que o que você vai descobrir é que esses 60 minutos foram o investimento mais valioso que você fez em si mesmo em muito tempo. A transformação está esperando por você. Sua vida mais consciente, mais plena, mais pacífica está a apenas uma respiração de distância. O momento é agora. A escolha é sua.